Pode sentar-se. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e nos assistem pela internet. Celebramos hoje o primeiro domingo desse tempo santo da Quaresma. A primeira leitura que a igreja hoje propõe para a nossa reflexão traz uma mensagem muito importante para nós refletirmos e iniciarmos esse tempo quaresmal. Meus irmãos, nos diz o apóstolo São Paulo, que nós não recebamos em vão a graça de Deus. O tempo da Quaresma é um tempo de muitas graças, um tempo de muitas bênçãos de Deus. O tempo em que a igreja quer como que reforçar também a nossa instrução religiosa para termos maior convicção nas verdades da nossa fé. É o tempo favorável para nós nos unirmos a nosso Senhor. E a igreja, se utilizando da Escritura, coloca expressões muito bonitas, significativas para nós, mostrando como que Deus, de certa maneira, está mais atento às nossas preces nesse tempo da Quaresma, colocando os sentimentos humanos em Deus, mas disposto a nos perdoar. E a igreja se utiliza dessas expressões para que o entendimento seja um pouquinho mais claro para nós podermos aproveitar esse tempo de graças, esse tempo de bênçãos, que é o tempo da Quaresma. E se Deus está, de certa maneira, com essas expressões mais pronto a nos perdoar, mais atento às nossas preces, nós precisamos aproveitar esse tempo de graças, esse tempo das bênçãos de Deus, esse tempo mais propício para a nossa conversão, para a mudança do nosso coração. A igreja nos convida para nós iniciarmos a Quaresma, todo mundo escolhendo um sacrifício, a mortificação para ser a nossa companhia quaresmal, mas que seja a expressão de um coração sinceramente arrependido dos seus pecados, que seja a expressão do nosso desejo de nós nos unirmos ao sacrifício, à paixão e à morte de nosso Senhor, de nós partilharmos levemente, mas um pouquinho, dos sofrimentos de nosso Senhor, de nós sermos conscientes e reconhecermos o quanto nós merecemos os sofrimentos, os castigos como consequência, como preço dos nossos pecados. E a abertura do nosso coração à graça de Deus, pois é um coração humilde e sinceramente arrependido dos seus pecados, Deus não nega o seu perdão. E o que mais precisamos de Deus? O perdão de Deus, a misericórdia do coração de Jesus. Portanto, que nós aproveitemos. É um tempo favorável, um tempo de graças, um tempo de bênçãos, que não seja em vão para nós esse tempo da Quaresma. E algo importante que destaca para nós, o apóstolo São Paulo, não importa o olhar do mundo sobre nós, é preciso nós darmos o bom exemplo, o testemunho, mas sobretudo, que o nosso amor a Deus seja verdadeiro, que as nossas intenções sejam sinceras, que a nossa disposição seja reta diante de Deus, que conhece o segredo dos nossos corações. E a igreja reforça isso para nós, que no tempo da Quaresma, Deus esquadrinha os nossos corações, conhece nos mínimos detalhes. Então, que o nosso amor seja verdadeiro, que nós possamos fazer o bem de fato com sinceridade diante do Senhor. As nossas orações, as nossas boas obras, os nossos sacrifícios de muita reta intenção diante de Deus. Nós estamos, no dizer do apóstolo São Pedro, cercados, circundados, o inimigo maior da nossa alma, que é o demônio, quer nos derrubar. E nós somos convidados a resistirmos bravamente, firmes na fé, pois o demônio está como um leão rugindo no entorno de nós, querendo nos devorar, querendo destruir a nós, querendo destruir as nossas crianças, querendo destruir as nossas famílias. E por isso nosso Senhor permitiu nesse domingo tão forte, nesse primeiro domingo da Quaresma, permitiu esse momento dessa tentação do demônio, embora isso, obviamente, nada tenha abalado, a nosso Senhor,
a sua vontade, a inclinação da natureza, nada disso. Apenas algo meramente externo, mas para nos ensinar, para nos instruir. E depois de um jejum de 40 dias e 40 noites como preparação para o início da sua vida pública, a humanidade de nosso Senhor, naturalmente sentindo fome, e o demônio vai sugerir que Jesus fizesse ali um milagre para saciar os seus sentidos, a sua fome. E desafiando a nosso Senhor, se és o Filho de Deus, converta estas pedras em pães. Nosso Senhor voluntariamente quis fazer aquele jejum como preparação para o início da sua vida pública, para nos ensinar também esse espírito de sacrifício, de penitência que deve fazer parte da nossa vida, como disse o Senhor: se não fizerdes penitência, todos vós perecereis. E por isso a igreja reforça para nós esse convite para o tempo quaresmal. E nosso Senhor também nos ensinando a nós resistirmos à tentação dos nossos sentidos. E que com a graça de Deus, nós sempre poderemos vencer. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos fortalecidos pela graça de Deus, podemos vencer toda e qualquer tentação. Quando nós estamos decididos a servir ao Senhor, auxiliados pela sua graça, podemos vencer toda e qualquer tentação. A igreja nos ensina e nos instrui a nós como que cercarmos, protegermos a nós com as armas espirituais, com a nossa oração, com a busca dos sacramentos, com a mortificação dos nossos sentidos, com a Santa Missa, com o sacramento da confissão, com a Sagrada Comunhão, a devoção a Nossa Senhora e tantos outros meios para nós nos protegermos espiritualmente. É sempre importante nós lembrarmos que a tentação é sempre uma propaganda enganosa e que não pode de modo algum saciar a nossa alma, ilude a nossa natureza. E quando nós cedemos à tentação, passado talvez algum momento de algum prazer momentâneo, a frustração, a derrota no íntimo do nosso coração, ouvimos a voz do demônio, deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvimos a voz do demônio, aceitamos a sugestão do tentador. É muito importante e sério, por isso que a igreja sempre traz essa reflexão no início da quaresma, porque a vida do cristão é esse combate espiritual. E sozinho, obviamente, nós não podemos vencer, mas sempre auxiliados pela graça de Deus. Mas sermos conscientes disso, que o demônio, com propaganda enganosa de felicidade, de prazer, que não pode nos dar, pois ele não tem. E quando nós cedemos à tentação, nós estamos fazendo a vontade do demônio. Aquilo que ele quer, que é a destruição da nossa alma, a destruição da nossa vida, a destruição da nossa família, a destruição da inocência das nossas crianças. E tudo nesse mundo vai passar e vai passar tão rápido. E por isso o tempo de nós rezarmos e suplicarmos ao Senhor que nos fortaleça na hora da tentação, que aumente em nós o gosto pelas coisas de Deus e o desprezo pelas coisas do mundo. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos interesse pelas coisas de Deus e desprezo pelas coisas do mundo. E quanto mais tempo nós ficamos longe de Deus, as coisas de Deus vão nos cansar, vão nos irritar mais vezes. Perdemos o gosto, o apreço pelas coisas sobrenaturais. E cada vez vamos nos afundando, sempre mais e mais no pecado. Um abismo chama outro abismo e vai nos levando para o fundo do poço. E cada vez vai ficando mais difícil nós sairmos do pecado. Porque o hábito do pecado cria em nós um vício, domina a nossa vontade e cada vez mais difícil de nós sairmos desse buraco.
Por isso, prontamente nós resistirmos à tentação. Nós invocarmos a proteção de Nossa Senhora. Nós buscarmos a nosso Senhor com muita confiança, com muita veemência. E aquilo que depende de nós, e isso é importante nós pensarmos, daquilo que depende de nós, nós não nos colocarmos em ocasião de pecado. Muitas vezes nos expomos de maneira completamente desnecessária em ocasiões de pecado. E depois julgamos ou queremos pedir a Deus a graça de nós não cairmos, mas nós nos colocamos voluntariamente, livremente naquela ocasião de pecado, abrindo todas as defesas da nossa alma, dando espaço para que o demônio possa tomar posse de nós, da nossa alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso Senhor foi tentado também no orgulho, na vaidade, querer os aplausos desse mundo. O demônio levou ao pináculo, ao ponto mais alto do templo. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E citou para ele ainda a Escritura, porque diz lá a Escritura, os anjos te protegerão para que não tropeces em alguma pedra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Uma tentação a qual todos nós estamos sujeitos muitas vezes. A facilidade e a oportunidade que nós temos do sacramento da confissão. E graças a Deus nós temos muitas oportunidades, facilidades para isso. E muitas vezes o demônio vai se utilizar disso para ser para nós um caminho de tentação, para fragilizar ainda mais. Não, eu peco aqui, mas eu tenho a oportunidade de me confessar ainda hoje. Então eu posso ir lá depois e me confessar. Posso ir lá amanhã e me confessar. Como o demônio se utilizou da palavra da Escritura para tentar a Jesus. Se utilizando de algo tão sagrado que é o sacramento da confissão. De certa maneira, para ser como que um caminho de fragilidade ou de tentação para nós. É o caminho da misericórdia de Deus, é o caminho do perdão, pelo qual todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos passar. Do mais simples cristão ao Papa que governa a igreja, todos nós precisamos passar pelo sacramento da confissão. Mas jamais abusarmos da graça de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Algo que é tão importante e necessário para que a nossa confissão seja bem feita é um arrependimento verdadeiro e sincero. E o arrependimento deve estar sempre acompanhado de um propósito de nós, ao menos nos esforçarmos para nós não voltarmos a cair naquele mesmo pecado. Não temos a certeza absoluta? Obviamente que não. Não é para nós deixarmos de nos confessar por conta da falta dessa certeza? Claro que não. Funcionário sempre aberto para que todos venhamos receber o perdão de Deus. Mas é importante que nós nos aproximemos, sinceramente arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo o nosso erro, a nossa fragilidade, que nós pecamos voluntariamente, que poderíamos não ter pecado, que podemos com a graça de Deus resistir às tentações, que precisamos tomar um propósito de mudar algumas circunstâncias que muitas vezes nos levam àqueles mesmos pecados, e isso é importante, porque o arrependimento sempre deve estar acompanhado de um bom propósito. Não podemos querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se eu não me disponho a rezar um pouco mais, para me fortalecer mais, não me disponho a mudar alguma circunstância da minha vida, que está sendo para mim uma ocasião mais próxima, sobretudo do pecado grave. E como querer um resultado diferente se estamos fazendo as mesmas coisas e não nos dispomos a essa mudança? Não tentarás ao Senhor teu Deus. O demônio sugeriu também aquilo que atrai a todos nós, as coisas materiais, o poder. Tudo isso te darei, mas isso tem um preço. Se prostrado me adorares.
O pecado tem um preço e tem um preço alto. Um preço muito alto. E muitas vezes nós nos esquecemos disso quando nós cedemos à tentação. Fazemos essa escolha errada. E pagamos um preço muito alto por isso. E o nosso Senhor prontamente vai rejeitar a tentação. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Às vezes, as pessoas questionam a nós, mas situações às vezes complicadas da vida, mas eu não tenho direito a ser feliz? Tem. Deus quer a minha tristeza aqui nesse mundo? Não. Passamos pelas tribulações, pelas provações. Mas o caminho de felicidade que Deus quer para nós é, sobretudo, a eternidade no céu. E o caminho de felicidade aqui é nós servirmos a Deus e termos a paz na nossa consciência que nada pode fazer valer. Não tem preço algum que possa substituir a paz da nossa consciência, que nos dá a verdadeira alegria como ação do Espírito Santo, como fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Nos dedicamos a servir a nosso Senhor. Por exemplo, fazemos os nossos sacrifícios quaresmais. A alegria de podermos chegar à festa da Páscoa, graças a Deus, cumpri o meu compromisso quaresmal. Ao terminar o nosso dia, cumpri os meus deveres que eu assumi de oração, os meus deveres de piedade, cumpri os meus deveres de casa, da família, cansado, mas graças a Deus. A alegria, a paz, a serenidade de poder colocar a nossa cabeça no travesseiro com serenidade e paz, apesar das nossas fragilidades. Não fizemos com perfeição, como nunca vamos fazer, mas procuramos fazer bem. E por isso nós precisamos sempre buscarmos a graça de Deus para estarmos decididos e confiantes no Senhor. O nosso Deus é o Deus da paz e não da tribulação. E servir ao Senhor nós encontramos a paz, a verdadeira alegria. E não a alegria temporária, passageira, supérflua, superficial do mundo. Mas para nós concluirmos a nossa reflexão, prezados irmãos e irmãs, tenho falado e vão me ouvir falar muitas vezes sobre a família. Algo importante que nós precisamos, se somos responsáveis pela nossa casa, pela nossa família, é fecharmos as portas. Fecharmos as defesas da nossa casa, o quanto estiver ao nosso alcance, a influência do maligno. Cuidarmos para não fazermos do ambiente da nossa casa uma ocasião de tentação, de pecado para as nossas crianças, para os nossos jovens. Vão me ouvir falar muitas vezes disso. Fazemos do ambiente da nossa casa um ambiente verdadeiramente cristão. O cuidado, a dedicação, o sacrifício daquilo que é visto na nossa casa, na TV, na internet, as músicas que são colocadas na nossa casa, as festas de família. Eles tudo muito bem, família cristã, católica. Hoje chega uma festa de 15 anos, e muitas vezes um cristão católico não pode nem participar, ou começa alguma coisa, tem que ir embora, porque as músicas são as piores. Fez uma festa de casamento, sai da igreja, tudo bonitinho, certinho, comungaram. E às vezes um católico no outro dia quase que não consegue nem comungar, porque foi uma festa de casamento de uma família católica. Começa tudo muito bem, daqui a pouco abre-se a pista de dança e as piores músicas. Abrimos a nossa casa, a nossa família, para que o demônio possa entrar
deixemos as defesas inteiramente abertas. Mas juntar, reunir a família para rezar o terço, não, aí não tem tempo, é muita coisa, muita ocupação. Todo mundo ocupado nos seus cantos, no seu celular, no seu... Reunir a família para esse tempo quaresmal, pegar esse livrinho, viver a quaresma. Vamos fazer juntos, em algum momento, essa meditação, essa leitura espiritual desse livro da quaresma, ou qualquer outro livro, de instrução religiosa, de formação. Não, isso não tem tempo. Habituar, ter sempre na sua casa a água benta, habituar você, a sua família toda, a utilizar sempre a água benta, que é um grande sacramental para nós vencermos o demônio, expulsarmos o poder do demônio. Todo primeiro domingo para dar a bênção, o exorcismo da água. Entre tantos outros meios, para nós protegermos a nossa casa. E, sobretudo, protegermos a inocência das nossas crianças. Onde o mundo, onde o inimigo maior da nossa alma quer inteiramente entrar, penetrar e destruir. Portanto, aproveitemos esse tempo da quaresma para nós refletirmos, pensarmos e mudarmos as nossas atitudes. Não só nos impactarmos pela reflexão, pela seriedade da reflexão, mas tomarmos atitudes que possam mudar e melhorar a nossa vida cristã em família, na nossa casa. Fazemos um ambiente verdadeiramente cristão, onde Cristo possa reinar, onde a fé católica possa reinar. Tudo isso, essas virtudes que o apóstolo São Paulo enumerou, a pureza, a piedade, a caridade, tudo isso, mas precisa um ambiente cristão. Não podemos nos proteger de tudo, mas o quanto estiver ao nosso alcance, somos responsáveis por isso. Supliquemos a intercessão da Virgem das Dores, que seja a nossa grande companhia quaresmal, e como nossa mãe, como rainha das nossas famílias, proteja as nossas famílias, e que vencendo o demônio, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, vivamos santamente esse tempo da quaresma. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.